Vamos gravar, compartilhar a tela de novo. Cadê a apostila do vetor? Que eu tenho 1 bilhão de apostilas abertas aqui. Ó. Essa, voltou aí? Voltou, né? Então, ó, vamos fazer os 6. Ele pede para você considerar que a constante de equilíbrio vale 170 e ele fala que é o seguinte, você tem de NO2 e N2O4 no início aí tem a reação para chegar no equilíbrio, né? Mas no início ele fala que mudou a página. De como que mudou a página só? Eu tô falando, meu computador tá loucaço. Loucaço. O triste é que, se eu tiver que comprar um novo, eu tô ferrado. Mas tá doidão, velho. Ele não queria abrir a câmera, agora mudou a página sozinha. Coitado, depois do rola ele não é mais o mesmo. Então, ó, quando a concentração seja 0,05 e 0,025 desse cara. Então, quando ele te dá quantidades iniciais, você precisa ver quanto que você tem de quociente de equilíbrio e, em cima desse quociente, ver como que você vai chegar lá no equilíbrio. Então, ele te deu quantidade de reagente e produto, o primeiro passo é determinar o quociente. E aí, comparar esse quociente com a constante. Então, o quociente aqui vai ser 0,025, que é a concentração do N2O4, dividido por 0,05 ao quadrado. Gente, ó, vou fazer assim, tudo bem? 0,05 ao quadrado. Então, aqui, ó, vou igualar o número de casas depois da vírgula. 0,0250. Porque eu tenho 4 casas depois da vírgula embaixo, vamos deixar 4 casas depois da vírgula em cima. Para a continha ficar fácil. Você some com a vírgula daqui e some com as vírgulas de lá. Então, o quociente ficou 250 dividido por 25, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Bom, o quociente deu 10. Qual era o valor da constante que ele afirmou? A constante de equilíbrio é 170. Gente, o que eu preciso fazer com 10 para chegar em 170? Preciso aumentar. Se eu preciso aumentar esse número, então, na verdade, eu preciso aumentar a quantidade de produto e diminuir a quantidade de reagente. Então, eu descubro que essa reação, para chegar no equilíbrio, ela tem que acontecer do lado do reagente para o produto. Eu tenho que transformar reagentes em produtos ainda para chegar nesse equilíbrio. Então, se eu tenho que transformar reagente em produto, eu tenho que gastar aqui e eu tenho que formar aqui. Tudo bem? Como aqui é 2 e aqui é 1, então aqui eu teria que gastar 2x e formar x para chegar no equilíbrio. Então aqui ia ficar 0,05 menos 2x. Oi? Professor. Tem comentários no chat. O Samuel disse que se perdeu. Meu Deus do céu. Samuel, onde você se perdeu? Qual parte? Entendeu como calculou o quociente? Como chegou no 10 aqui? Ele disse que sim. Sim? Então, beleza. Ó, quando eu chego no valor, eu preciso pensar assim, eu tenho que trazer esse valor para o valor da constante. É isso que significa o equilíbrio. Quando a gente tem uma reação, independente se ela está no equilíbrio ou não, a gente consegue calcular a proporção de reagentes e produtos. Então, eu sei quanto que eu tenho de reagente e produto. Em cima, baseado nisso, eu preciso ver se essa reação precisa transformar reagentes em produtos
ou transformar produtos em reagente para chegar no equilíbrio. Então, para chegar no equilíbrio, meu valor tem que ser 170. Só que eu tenho um valor 10. Então, está muito longe desse negócio. Está longe e eu preciso aumentar o valor 10. Como que eu consigo aumentar o valor 10? Aumentar o número de cima e diminuir o de baixo. E é E, porque a reação vai acontecer. Então, se você aumentar a quantidade de produto, você vai obrigatoriamente ter que diminuir a quantidade de reagente. Então, como eu sei que eu tenho que aumentar a quantidade de produto e diminuir a quantidade de reagente, a reação vai acontecer do reagente na direção do produto. Então, eu vou gastar reagente e vou formar produto. Certo? Então, beleza. E aí, aqui eu vou ficar com 0,05 menos 2x e 0,025 mais x. Sorte que ele não perguntou quanto que ia ser isso no final. O que eu sei é que o 0,025 mais x dividido por 0,05 menos 2x elevado ao quadrado tem que dar 170. Olha lá, mais uma tarefa para a Tamira, semana que vem. Fala para ela resolver de novo essa equaçãozinha. Vai dar bonito de novo, vai ter equação de segundo grau, com número com vírgula, o A e o B na equação de segundo grau vai ser número com vírgula. Ela vai adorar resolver essas aí. Né? Mas então assim, a gente sabe pela proporção que eu tenho que gastar NO2 e eu tenho que formar N2O4. Para quê? Para que o 10 se transforme em 170. Então o quociente ele simplesmente faz isso para a gente. Ele indica em que sentido a reação tem que acontecer. Gente, a maioria dos equilíbrios, ele faz o quê? Ele te dá reagente, mas dá zero de produto. Se você tem zero de produto, zero dividido por qualquer coisa vai ser zero. E aí, obrigatoriamente, a reação vai acontecer do reagente para o produto. Então, quando aparecer um zero, você não precisa ter dúvida. Ah, apareceu zero no produto. Bom, a reação vai acontecer do reagente para o produto. Apareceu zero no reagente. A reação vai acontecer do produto para o reagente. Se um dos dois ficar zero, então você vai ter que acontecer a reação no sentido contrário do zero, para formar alguma coisa lá naquele lugar do zero. Quando você tiver reação com o reagente produto, aí sim faz sentido calcular o quociente. Para o quociente te dizer a direção do equilíbrio. Tranquilo isso? Suave? Então o sistema se encontra em equilíbrio? Não. Por quê? Porque o quociente é diferente da constante. Então essa é a justificativa. Porque o quociente é 10 e a constante é 170. São valores distintos. Como são valores distintos, não está no equilíbrio. Tudo bem? Se o sistema não se encontra em equilíbrio, em que direção a reação deverá avançar para atingi-lo? Vai acontecer do reagente para o produto. No sentido da esquerda para a direita, no sentido da reação direta. Aí você tem vários termos para indicar esse sentido, né? Então, da esquerda para a direita, no sentido da reação direta, no sentido da formação de produtos, qualquer um desses termos você podia dizer. Então, se o sistema não se encontra em equilíbrio, em que direção ele vai acontecer? Vai acontecer do reagente para o produto, no sentido da reação direta. Gente, esqueci de acender uma lampadinha desse lado aqui, estamos escuros. Agora minha cara está mais clara. É mó da hora, eu faço sauna todo dia quando eu acendo todas essas lâmpadas aqui. Gente, a minha conta de luz está vindo quase R$600, olha que beleza. Eu acho que eu preciso parar, né, de gastar tanta energia. Letícia, você está aqui, perdeu a nossa resenha inicial, Letícia? Pode perguntar. Bom dia. Bom dia, minha resenha foi bem curtinha hoje, eu já emendei exercício de dúvida na resenha hoje. Eu percebi que foi curtinha mesmo. Não foi como na outra aula. Não foi, mas também não dá, né? O Rubão já me mandou o calendário e falou assim, vocês só tem mais 6 entradas para terminar a apostila. E eu preciso de 6 entradas e meia. Então, um dia desses, de quarta-feira, vocês bobeando,
eu vou derrubar a Tamira da cadeira dela e vou entrar eu para dar aula de química. Nunca mais eu peço resenha. Prometo. Ô, Alvânio, eu fico na dúvida nessa B, que é para determinar em que direção vai a reação para que seja atingido o equilíbrio. Eu fico na dúvida. Tem como você explicar de novo, por favor? Então, sempre olha para o quociente, tá? Então, ó, o quociente aqui deu 10, né? Você calculou o quociente como se fosse um cálculo de concentração. Você calculou o quociente e chegou na resposta 10. Ele é um valor pequeno em relação ao constante. Ah, Renato, o robô adora pôr essa expressão na gente. Tá acabando, tem que acabar. Então, ó, o quociente é 10 e a constante é 170. O que acontece aqui? Eu tenho que aumentar esse número para chegar nesse. Então, se eu tenho que aumentar, é uma fração. Como que eu faço para aumentar uma fração? Então, eu tenho lá uma fração qualquer e eu preciso aumentar o resultado. Como que eu aumento o resultado de uma fração? Ou eu aumento o de cima, ou eu diminuo o de baixo. Como eu tenho ali produto e reagente, se eu quero aumentar o produto e se eu quero diminuir o reagente, então a reação vai ter que acontecer do reagente se transformando em produto. Então, quando eu preciso aumentar o resultado do quociente, a reação acontece no sentido direto. Vamos supor que eu quisesse diminuir esse resultado. Se eu quisesse diminuir esse resultado, para eu diminuir aqui, ou eu diminuo de cima, ou eu aumento o de baixo. Então, se eu precisasse diminuir o valor do quociente, então, sei lá, vamos supor que ele tivesse dado 1000, não 10, tivesse dado 1000. Poxa, 1000 é maior do que 170. Então, se 1000 é maior do que 170, eu preciso diminuir esse negócio. Então, essa reação aconteceria do produto na direção do reagente. Então, eu ia gastar produto e ia formar reagente. Então, você acha o quociente, um valor numérico, não a expressão. A expressão não vai te contar nada. Você precisa pensar no valor numérico. E esse valor numérico você compara com o valor numérico da constante. 170 e 10. Puxa, 10 é pequenininho, preciso aumentar. Então, eu tenho que ir do reagente para o produto. Puxa, deu 1000 aqui. Puta, 1000 é grande. Tem que diminuir. Então, se eu tenho que diminuir, eu vou do produto no sentido dos reagentes. Tranquilo? Tranquilo, agora foi. Então, tá bom. Obrigada. Bom, gente, eu vou gravar essas resoluções, mas eu vou gravar, eu não vou fazer que nem na outra aula lá, por só resposta. Notei aqui no meu caderninho, dessa semana tem que fazer mais essa gravação aqui. Vou entrar hoje em princípios de Le Chatelier. Princípios de Le Chatelier são muito mais tranquilos, e olha a boa notícia, é a parte de equilíbrio que mais cai em todos os vestibulares. Então, é a parte mais tranquila e é a parte com maior presença. Então, maravilha, né? Então, é bacana, pelo menos uma parte fácil da matéria que é o que mais cai. É a parte mais importante, deslocar equilíbrios químicos depois desse equilíbrio já atingido. Vamos dizer assim, a maior dificuldade técnica que a gente tem, né, nos processos químicos. Então, posso, David, sem problema. Faço as duas coisas. Passo o gabarito e... O gabarito eu já mando hoje. E aí a gravação eu faço durante a semana, tá bom? Então, hoje eu mando o gabarito para vocês e durante a semana eu faço a gravação e peço para o Rubão postar. Quando a gente fala de princípios de Le Chatelier, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Gente, princípios de Le Chatelier fica lá na página 264. Então, abre aí a apostila na 264. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vou maximizar. Puxa, quando eu gravo e eu tô pequenininho assim, o pessoal que está assistindo vê eu pequenininho, né? Porque minha Não, tela... Pro, dá pra alongar a tela.
Ah, dá para alongar? Maravilha. Então deixa assim. Eu ia falar, senão fica ruim, né? Eu pequenininho, mas é muito narcisista ficar grandão. Bom, então se o povo consegue alongar a tela, então beleza. Posso apagar aqui, David? Você que perguntou esse, o pessoal que copiou, posso apagar? Por mim pode. Ficou claro. Valeu, professor. Ah, imagina. Quando a gente fala, então, de princípios de Le Chatelier, gente, assim, ó, pensa na indústria química. Temos problemas. Por quê? Porque normalmente quando a gente vai para a indústria, é porque eu não acho bagulho na natureza. Ou quando eu acho na natureza, eu acho muito pouquinho. E aí, então, é muito caro. Quando a gente pensa, então, nesse esquema, eu não acho na natureza, ou se tem na natureza tem pouco, então é caro, é normalmente porque a reação não é favorável. Então, normalmente, quando eu preciso produzir alguma coisa em laboratório, é porque não é favorável naturalmente que esse processo aconteça. Normalmente, quando a gente está falando disso, a gente está falando de reações com constantes de equilíbrio bem pequenininhas. Um exemplo que eu sempre falo, que eu sempre dou, é a produção da amônia. Gente, tinha lá a teoria malthusiana. Vocês ainda aprendem teoria malthusiana em geografia? Sim. Malthus, PA, PG, aprende? Porque, meu, a gente sabe que está furado. Malthusiano está furado, neomalthusiano está furado. A teoria de Malthus, né, que é a população crescendo em PG e o alimento crescendo em PA, era baseado lá atrás, numa agricultura muito de subsistência e coisas do tipo. Quando a indústria química produz amônia em larga escala, a curva da produção de alimento, né, que na caso era a função de primeiro grau, era uma reta, ela dá um salto. Eles mudam a amplitude dessa curva. Por quê? Porque com as novas tecnologias a gente conseguia plantar muito mais por metro quadrado, por alqueire, por hectare, sei lá, com essas medidas. Eu nunca entendo essas medidas de terreno. Mas você conseguia produzir muito mais alimento por metro quadrado cultivado. Então, você inclina essa curva, né, com a descoberta da produção da síntese da amônia lá por Haber-Bosch, essa curva de Malthus é modificada. Depois, com os pesticidas e tudo mais, de novo a curva. Depois, com os transgêneros, não sei o quê, muda a curva de novo. Então, eles perceberam que era uma reta que você ficava virando. Bom, gente, parece muito mais também uma PG do que uma PA. Alguém me chamou? Não. Então, parecia muito mais uma PG do que uma PA. E aí eles perceberam que essa teoria de Malthus, furadaça. O primeiro furo na teoria de Malthus foi justamente o processo Haber-Bosch. No processo Haber-Bosch, o que eles perceberam? A produção, a síntese da amônia é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Mas, se você aumentasse a pressão e aumentasse um pouquinho a temperatura, você conseguiria deslocar o equilíbrio no sentido do produto. Deslocando no sentido do produto, você conseguia um rendimento maior na reação. Então você formava mais mols de amônia por mols de N2 e H2 que foram colocados para reagir. Não é nada espetacular. O rendimento dessa reação não chega nem perto dos 30%, mesmo usando o processo Haber-Bosch. Mas já é algo favorável. Né? Produzir 30% de amônia em cima da quantidade de N2 e H2 era muito melhor do que produzir 2, 3%, que era o que conseguiam antes. Então, o processo Haber-Bosch, ele nada mais é do que um jeito de interferir no equilíbrio, interferir na cinética da reação, na velocidade com que essa reação acontece, para produzir alguma coisa que é extremamente necessária. A produção da amônia é tão importante que a gente considera que o processo Haber-Bosch é um dos 10 processos que mudou a história da humanidade. Então, é um dos processos mais importantes da história da humanidade. Por que ele é tão importante? Justamente por isso. Porque ele permite você produzir muito mais alimento por metro quadrado de área cultivada
Gente, se hoje a gente não tivesse processo Haber-Bosch, o mundo estaria passando fome. A gente não conseguiria ter 7 bilhões e meio, já quase, né? Porque está 7,2 a última vez que eu vi. Povo em casa na quarentena, esses números devem estar assim, crescendo vertiginosamente. Né? Outro dia eu li que o número de nascidos e o número de divórcios causados pela pandemia deve ser um negócio assim absurdo. Né? Então, quem não se separou teve filho, né? Porque, né? Então, se você não brigou e quase matou o companheiro, você estava tão bem que acabou fazendo um filho na pandemia, porque o negócio está tenso. Então, agora a curva, né? Então, já deve estar beirando 7 bilhões e meio da população mundial. E você vai falar, poxa, como que você ia conseguir alimentar tudo isso? Se não fosse o processo Haber-Bosch, sem chance nenhuma. Quem ganhou um irmão aqui? Não, eu disse que pena que eu não ganhei um irmão. Ah, que pena que você não ganhou, mas deu treta aí na sua casa, Letícia? Ou também não? Tá no 0 a 0. Não ganhou irmão, mas também não perdeu um dos pais. Eles não se mataram. Aqui, eu e a Tamira, ainda bem que ela está trabalhando muito, aí eu não preciso falar muito com ela. Então, a gente também está conseguindo sobreviver. Mas eu acho que se ela trabalhasse menos, a gente já tinha se matado já. Mas a pandemia é tenso, meu. Você vai ficando bravo. Hã? Alguém falou alguma coisa, agora falou, eu escutei, não estou ficando doido. Quem que tá com o áudio aberto? Gabriel. Você falou comigo, Gabriel, ou não? Ah, foi sem querer, porque eu falei ele fechou. Não, é muito difícil, Samuel, é muito difícil. A convivência, assim, forçada, né? Não tem jeito, né? Tem que conviver e acabou. Né? E cada um, quando sem a pandemia, cada um tinha seu momento. Então, sei lá, eu ia para o vetor num dia, ela ia no outro, ela saía para um lado, eu ia para o outro, né? Você estava bravo, você podia se acalmar longe da pessoa. Agora não, né? Você está bravo e aí não acalma, porque você fica olhando para a cara da pessoa o dia inteiro, né? Você está bravo com a pessoa e tem que olhar para a cara dela o dia inteiro. É foda, é cansativo, né? É tenso o negócio. Bom, vamos falar do que interessa aqui. Né? Olha nós começando a resenha no meio da aula agora. Não, virar dono de casa também aqui sobrou tudo para mim, viu, Letícia? A Tamira tá na pegada louca de trabalhar, tipo, 15 horas por dia, 16 horas por dia. Então, eu também. Eu que cozinho, eu que faço almoço, eu que faço janta. Mas filha fica brava. Boa, Samuel. Aí é boa, hein? Ganhou um quarto na pandemia. Mas meu. Aqui a gente também já construiu várias coisas. Mudou o quarto das meninas de lugar. O quarto delas, né, elas quiseram dormir junto. Então, a casa tinha 3 quartos. Então, era um quarto para as duas e um quarto de brinquedos. Aí a gente tirou elas do quarto, pôs elas no quarto de brinquedo, pôs o quarto de brinquedos no quarto que elas estavam dormindo, só para elas acharem que mudou alguma coisa, né? As coisas precisam mudar, para a gente ter sensação de que mudou. só ganhou espaço, olha lá, Letícia. Olha que beleza. Pensa nisso. Né? Agora vocês têm mais espaço. Mas é tenso isso, gente. Mas calma, pós-pandemia as coisas, né? As pessoas vão tender a voltar ao normal. As loucuras da pandemia acabam com a pandemia, normalmente. Né? Vamos esperar que sim. Bom, vamos falar do princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, eu costumo considerar ele uma das coisas mais importantes para o dia a dia de química. Né? Tirando, né, a MOL é importante, para fazer exercício para o vestibular, tudo. Mas para o nosso dia a dia, entender os princípios de Le Chatelier é um dos processos mais importantes.
Então, o que o Le Chatelier propôs? Deslocamento de equilíbrio. Gente, eu estou deslocando o equilíbrio já existente. Então, ó, presta atenção que tudo que eu vou falar na aula de hoje, toda a teoria que eu vou dar na aula de hoje, ele depende de uma situação pós-equilíbrio atingido. Então, ó, depois de se atingir o equilíbrio, podemos alterar as quantidades de reagentes e produtos. Então, gente, toda a teoria que a gente está falando é depois de atingir o equilíbrio. Então, equilíbrio atingido. Então, eu fiz tudo lá, a reação entrou em equilíbrio. Aí eu vou aplicar os princípios de Le Chatelier. Ah, já não podia fazer isso no início da reação? Podia, mas aí não é princípio de Le Chatelier. É qualquer outra coisa. Ah, eu não posso alterar as quantidades no início da reação? Pode. E aí você vai mudar a lei da velocidade, você vai mudar um monte de coisa. Mas para o princípio de Le Chatelier é o seguinte, eu preciso adquirir equilíbrio, eu preciso criar as condições de equilíbrio, então a velocidade da reação direta tem que estar igual à velocidade da reação inversa, você tem que igualar essas velocidades, você tem que ter quantidades constantes, então a quantidade de reagente e produto não mudar mais, para aí sim você aplicar os princípios de Le Chatelier. Tudo bem? Tranquilo isso? Você pode mudar as quantidades no início? Lógico que pode. Mas aí não vai ser princípio de Le Chatelier, vai ser qualquer outra coisa. Tá bom? É quantidades, né, Alvânio? Quantidades, é. Quantidades, o que é isso, né, gente? Quantidades. Quantidades é sacanagem, né? Criei uma palavra nova hoje. É a fome. É a fome. Eu tomei muito vinho, acordei de ressaca, quis tomar só um café preto para não... Não deu certo. Devia ter comido meus sucrilhos de praxe. Nos dias que eu acordo sem tempo do café da manhã, eu faço uns sucrilhos com iogurte, gente. Nossa, eu acho que eu amo isso. Desde de criança, assim, uma das lembranças de infância de café da manhã. Por fazer uma vasilhinha de sucrilhos, jogar um iogurtezinho, nossa, muito bom. Então, ó, equilíbrio atingido, preciso alterar. Pensa que é uma balança. Então, o equilíbrio é uma balança entre a quantidade de reagentes e produtos. Atingiu o equilíbrio. Essa balança está paradinha lá, uma balança de pratos. Quais são os fatores que eu posso mexer para mudar o valor da constante, para mudar os valores de concentração? Não quero mudar o valor da constante, só quero mudar os valores das concentrações. Para eu mexer na quantidade de reagente e produto. Como que eu faço isso? Então, ó, primeiro fator que eu posso deslocar o equilíbrio. Mexendo na concentração. Então, ó, o equilíbrio é uma balança de dois pratos. Eu tenho uma quantidade de reagentes e uma quantidade de produtos, certo? Como que eu posso deslocar o equilíbrio? Jogando o reagente ou o produto de um lado para o outro. Como que eu faço isso? Se você aumentar a concentração de reagente,
num equilíbrio já atingido. Então, eu tenho lá o equilíbrio, certo? Reagente, produto. Aí eu venho aqui e ponho mais reagente. Então, se eu ponho mais reagente, ó, pensa na balança. O equilíbrio, o nome mesmo já diz, a balança está equilibrada, certo? Aí eu vou lá e ponho o reagente. Puta, pus o reagente ficou mais pesado. E o produto ficou mais leve, porque eu adicionei reagente, né? Então, numa balança, vim aqui e pus aqui, coisas aqui. Então, ficou mais pesado. Como que eu volto para o equilíbrio? Eu vou fazer com que o reagente se transforme de novo em produto. E aí a quantidade de reagente vai diminuindo, a quantidade de produto vai aumentando, até equilibrar de novo. Então eu tinha um equilíbrio. Pus reagente, desequilibrou. Aí eu vou jogando do reagente para o produto, a reação volta a acontecer do reagente para o produto, até equilibrar de novo. Então um dos jeitos de deslocar o equilíbrio é aumentando a quantidade de reagente. O que isso implica? Você vai formar mais produto para voltar ao equilíbrio. A gente chama isso de desloca para a direita. Então, se eu aumentar a quantidade de reagentes, para eu voltar para o meu equilíbrio, eu tenho que formar mais produto. Porque eu pus mais reagente, desequilibrou. O reagente ficou muito pesado e o produto está levinho. Então, eu preciso voltar para a situação de equilíbrio. Como? Formando mais produto. Então, eu vou deslocar esse equilíbrio para a direita, para o sentido dos produtos. Aí, mas e se eu tirar reagente? Então, ó, pensa assim, estava lá equilibrado, certo? Reagentes, produtos. Aí eu venho aqui no meu reagente, tiro o reagente, arranco o reagente. O que acontece com a balança se eu tirar reagente? Ah, o reagente fica mais leve. Então fica assim, ó. Então, reagente mais leve, como que eu vou conseguir voltar para o equilíbrio? O produto vai ter que formar reagente para voltar a equilibrar. Tranquilo isso? Então, se eu aumentar a quantidade de reagente, eu vou precisar formar mais produto para voltar para o equilíbrio. Eu vou ter que deslocar essa reação no sentido direto. Vou ter que deslocar para a direita. Se eu diminuir a quantidade de reagente, para voltar para o equilíbrio, eu vou ter que formar mais reagente. Se eu tenho que formar mais reagente, eu tenho que deslocar para a esquerda. Tranquilo isso? Bom, gente, eu pensei só no reagente. Dá para pensar igual no produto? Posso pensar do mesmo jeito no produto? Posso. É um equilíbrio químico. Então, a reação ela acontece no sentido direto, mas ela também acontece no sentido inverso. Então, se eu aumentar a quantidade de produto, eu nem vou definir aqui. Se eu aumentar a quantidade de produto, o que vai acontecer? Eu vou ter que formar mais reagente. Então, eu tenho que deslocar para a esquerda também. E se eu diminuir a quantidade de produto? Você tem que formar mais produto para compensar isso. Então, você vai deslocar para a direita. Gente, eu brinco que é o Fordismo da química, isso aqui. Pensa na produção em cadeia da Ford. Como que é o Fordismo? Como que o Fordismo funciona? Você vai abastecendo a indústria com matéria-prima e vai tirando o produto no fim da cadeia de produção, não é isso? Aqui é a mesma coisa, ó. Pelos princípios de Le Chatelier, se eu ficar continuamente aumentando a quantidade de reagente, eu vou ficar deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos. Se eu ficar tirando o produto, eu também vou deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Foi justamente isso que o Haber-Bosch descobriu e começou a fazer para a produção da amônia. Eles pegaram um cilindro, ficavam continuamente injetando N2 e H2 nesse cilindro,
eles puseram um resfriador dentro desse cilindro para liquefazer a amônia e ficavam retirando a amônia líquida o tempo todo. Então você tem N2 e H2 sendo injetados continuamente no cilindro lá de reação, aumentando a concentração dos reagentes o tempo todo e arrumando um jeito para tirar a amônia desse processo o tempo todo. Então você ficou com um processo contínuo. É uma reação que se atinge o equilíbrio muito facilmente, mas você fica o tempo todo deslocando esse equilíbrio para ir aumentando a produtividade desse processo. Então, ó, como que eu consigo mexer no equilíbrio usando as concentrações? Se você aumentar a quantidade de alguém, você vai deslocar o equilíbrio no sentido oposto. Então, ó, aumentei a quantidade de reagente, vou deslocar produto. Aumentei a quantidade de produto, vou deslocar pro reagente. Então, é sempre assim. Quando você aumenta a quantidade de alguém, você desloca o equilíbrio no lado oposto. Aumentou a quantidade de reagente, desloca o equilíbrio para o produto. Aumentou a quantidade de produto, desloca o equilíbrio para o reagente. Então, sempre que eu aumentar a quantidade de alguém, eu vou deslocar no sentido oposto da onde você aumentou a quantidade. Aumentei a quantidade de reagente, desloca o equilíbrio para o produto. Aumentei a quantidade de produto, desloca o equilíbrio para o reagente. Tudo bem isso? Aí, se eu diminuir as quantidades, bom, se eu diminuir as quantidades, vai deslocar no sentido de onde você diminuiu. Diminuir reagente, desloca para o próprio reagente. Diminuir produto, desloca para o próprio produto. Então, quando a gente fala de concentração, dá para resumir. Quando a gente aumenta a concentração, desloca o equilíbrio para o lado oposto. Quando diminui a concentração, desloca o equilíbrio para o lado onde teve a diminuição. Beleza? Esse é o primeiro dos 3 princípios de Le Chatelier. Posso apagar aqui? Continuação, tá, gente? Né? Você vai continuar. Então, estou falando de deslocamento de equilíbrio, falei da concentração, agora eu vou falar da pressão. Posso apagar? David? David chacoalhou a cabeça, hein, gente? É culpa dele. Se vocês não conseguiram copiar ainda, vocês xingam o David. Pede para ele mandar fotinho do caderno dele com aquela letra horrível. David fica rindo de mim, mas eu sei que ele tem uma letra feia. Ah, melhor que a sua, pelo menos é, professor. Mas também é isso, né? A criança o Corinthians tá mal pra caramba, mas tá melhor do que o Atlético Goianiense. Pô, sacanagem, né? Se não tivesse melhor que o Atlético Goianiense, ia tá melhor do que quem, né? Falar que sua letra é mais bonita que a minha, falar que é um elogio, dizer que a letra é mais bonita que a minha, tanto faz, né, gente? Vocês conheceram o Juan Keverson? Quem estudou no vetor ano passado conheceu o Juan. Juan, eu tenho certeza absoluta que ele não entrou na USP direto do 3º ano, porque ninguém entendeu a redação dele. Esse foi o motivo dele não ter entrado na... Ele me mostrou lá o Xerox do ano. Né? Depois você consegue ver a cópia lá da sua redação. Juan, não faz sentido nenhum que você escreveu. Tem várias palavras no meio do caminho que eu perdi. Eu não consegui entender a palavra, então não dá sentido ao texto. Eu falei, velho... Mas é bizarro, a letra dele é... Aí fala assim, minha letra é bonita, é melhor do que a do Juan. Não, qualquer coisa. É que nem minha sogra, velho. Minha sogra foi alfabetizada no Egito Antigo. Certeza. Porque ela não escreve, ela desenha hieroglifos, assim, sabe? Aí fala, minha letra é mais bonita que a da minha sogra. Qualquer coisa, né? A letra da Sofia, que está aprendendo a escrever hoje, é mais bonita do que a minha sogra. Certeza, minha sogra, certeza, já foi alfabetizada pelo Tutankhamon. Sabe? Aprendeu a escrever com hieroglifos. Não é possível. Não é possível. A letra dela faz letra de médico parecer assim, caderno de caligrafia. A letra de médico perto da minha sogra é caderno de caligrafia. Bom, vou parar de falar mal da sogra. Parar, mano. Tinha uma época que eu falava muito mal da minha sogra, agora eu parei. Agora nem posso reclamar tanto da sogra assim. Vixe, gente. É verdade. Vai pra internet. Eu vou editar o vídeo. Eu vou cortar a parte de eu falando mal da sogra.
Não, gente, já apareci na TV de Mogi das Cruzes, dando uma entrevista, falando mal da sogra, no dia da sogra. Tamira, né? Nossa, ai, se eu falar da mamãe dela, eu chamo a mãe dela, quando a mãe dela, agora não vem mais, né? Mas quando vinha, fala, não, vamos limpar a casa que o Obama vem, né? Porque parecia, quando a mãe dela ia vir aqui, parecia que a gente ia receber a visita ilustre do Barack Obama, assim, né? Então ela limpava a casa, ajeitava, tirava os copos de cristal da cristaleira, sabe aquelas coisas assim? Não, né? Falava para as meninas, né? Cuidado que o Obama tá vindo, né? Então, não pode falar mal da mamãe, senão ela ficar brava. Verdade. Não conta pra Tamira que eu falei mal da sogra, pelo amor de Deus. Aproveitar que ela tá dormindo ainda, nem tá escutando. Gente, ó, segundo princípio de Le Chatelier, pressão é o mais fácil dos três. Por quê? Só reagentes e produtos gasosos são influenciados pela pressão. Então, quando a gente fala de pressão, a gente está falando de reagentes e produtos gasosos sofrendo essa influência. Bacana você, hein, David? Só porque eu falei da sua letra, agora já dá. Olha, vingança, meu. Ah. Então, ó, quando eu estou falando de pressão, só reagentes e produtos gasosos vão sofrer a influência da pressão. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o sentido com menor número de partículas gasosas. Então, se eu aumentar a pressão, pensa assim, você está aumentando a pressão no sistema. Você está pondo mais gás, você está pondo mais, ou diminuindo o volume do recipiente, alguma coisa assim. Né? Então, você está pondo um gás inerte, você está pondo mais reagentes gasosos, qualquer coisa desse sentido. Gente, você aumentou a pressão. O equilíbrio vai ser deslocado para o sentido onde tiver o menor número de partículas gasosas. Gente, você está comprimindo o sistema. Então, ele vai querer ficar onde ele ocupa menos volume, onde ele tem menos partículas no estado gasoso. Bom, e se eu diminuir a pressão? Diminuindo a pressão, você desloca o equilíbrio no sentido com maior número de partículas gasosas. Então, ó, vou te dar 3 exemplos, 3 equações para exemplo. Ó, eu tenho uma reação com todos os reagentes e produtos gasosos, H2, Cl2 e HCl. Gente, quantas partículas gasosas você tem do lado do reagente? Quantos participantes você tem gasosos do lado do reagente? 2, certo? 2 partículas gasosas. E no produto? Também 2. Gente, o número de partículas gasosas no lado do reagente e produto não é igual. Qual que vai ser a influência da pressão nesse sistema? Nenhuma.
Se eu aumentar a pressão aqui, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Aí se eu diminuir a pressão aqui, o que acontece? Nada. Por quê? Porque eu tenho o mesmo número de partículas gasosas no reagente e no produto. Então, se eu aumentar a pressão vai influenciar nesse equilíbrio? Não. Se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? Nada. Agora, ó, vamos pegar uma outra. Ó. Se eu aumentar a pressão aqui, quantas partículas gasosas eu tenho no meu reagente? Quantas partículas gasosas eu tenho no meu reagente? 2H2 e 1O2. Então, eu tenho 3 partículas gasosas no reagente. E no produto? Eu só tenho 2. Então, se eu aumentar a pressão aqui, você vai deslocar para o produto. Por quê? Porque ele só tem 2 partículas gasosas e aqui tem 3 partículas gasosas. E se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer aqui? Bom, se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o reagente. Porque no reagente eu tenho 3 partículas gasosas e no produto eu só tenho 2. Diminuir a pressão vai para onde tem mais partículas gasosas. Tranquilo isso? Eu queria fazer 3 reações, né? Não coube. Vamos fazer porquice? Ó, vou fazer bem porquice, hein? Aproveitar todos os espaços das lousas pequenas. Gente, ó, não importa que tem sólido ou líquido aqui. Quantas partículas gasosas eu tenho no reagente? Eu só tenho Ca, CO3 sólido. Quantas partículas são? 0. E no produto, quantas partículas gasosas eu tenho? 1. Então eu posso falar isso. O número de partículas gasosas do produto é maior do que do reagente. Ah, mas é 0. Tudo bem, 1 é maior do que 0 e acabou. Resolvido o problema. Quantas partículas gasosas eu tenho no produto? 1. Quantas partículas gasosas eu tenho no reagente? 0. Então, 1 é maior do que 0. Tudo bem? Bom, então se eu aumentar a pressão, o que acontece aqui? Se eu aumentar a pressão, o que acontece aqui? Aumentando a pressão, vai para onde tem menos partículas gasosas. Vai para o reagente. E se eu diminuir a pressão? Vai para onde tem mais partículas gasosas. Vai para o produto. Tranquilo isso? Suave? Sim? Ou não? Beleza. Vou deixar o David copiar. O David está ali, ó, concentradíssimo. Letícia mandou joia. Giovana mandou joia. Então, foi. Terminou, David? Putz, ainda não, professor. Rapidinho. Suave. Gente, nossa cabeça é uma maravilha, né? Dia 13, domingo passado, foi aniversário da minha mais nova. E aí eu fui entregar o kit festa para os amiguinhos da sala dela, né? Rodei 140 quilômetros. Fiquei das 11 da manhã às 3 da tarde entregando o kit festa para os amiguinhos da escola. Aí, ontem ou antes de ontem, a mãe de uma das amiguinhas mandou uma mensagem para a Tamira dizendo que estava com corona, e que já estava com corona no dia que eu fui lá entregar o bagulho.
Só de saber que eu fiquei perto de alguém que estava contaminado com corona, meu nariz já está escorrendo, eu já estou espirrando, que nem um doido. É uma beleza, né? O cérebro da pessoa fazendo... Olha. Pronto, professor, terminei. Obrigado. Pronto, David. Pronto, Nada, pronto. imagina. Mais alguém aqui ou não? Precisa? Olha aí, ó, tô sacaneando, David. A Letícia, hein? Vou apagar. O último dos princípios de Le Chatelier, gente. Último. Minha caneta preta tá acabando. E eu estou escrevendo mais com azul, porque eu tenho um monte de refil da azul. A tinta da azul é mó pegajosa, fica grudando na lousa. Tem que fazer mó força para apagar esse negócio. Meu ombro já tá zoado já. Então, a de montador de móveis, fui na casa do meu irmão ajudar ele a montar um armário. Já tô velho com essas coisas, não tô aguentando mais ficar fazendo trabalhos assim pesados, montar um armário inteiro. Bom, o último dos fatores é a temperatura. Para falar de temperatura, vocês já falaram, né, de processo endotérmico e exotérmico, né? Ah, vixe, vou ficar com o braço direito fortíssimo apagando a lousa. Tem que revezar, apagar meia lousa com a mão direita e meia lousa com a mão esquerda para não ficar mais forte com um braço do que com o outro. Então, quando você fala de temperatura, obrigatoriamente você tem que pensar nos processos endo e exotérmicos. O que é um processo endotérmico? Que absorve calor. Absorve calor. Então, ele precisa, para acontecer, aumentar o seu nível de energia. Por isso que a gente chama de absorver calor. O calor que estava no ambiente vai ficar para dentro da molécula, endo. Né? A êxodo, ele vai sair da molécula. E o endo, ele vai ficar dentro da molécula. Então, quando a gente pensa na temperatura, a gente vai ter que entender se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, na temperatura, o aumento da temperatura ele desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmico. E aqui eu tenho um problema. Porque toda reação vai ter um sentido que é endotérmico e um sentido que é exotérmico. Então, antes de você analisar a influência da temperatura, você vai precisar pensar qual dos sentidos é endotérmico. Então, aqui, gente, você precisa do ΔH para você avaliar se daquele ΔH o sentido do produto é endotérmico ou o sentido do reagente é endotérmico. Sabendo disso, aí sim você consegue analisar. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmico. E a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, ó, vamos pegar um exemplo. Vou pegar a combustão do hidrogênio, vai, que a gente já escreveu. Então, o que significa aqui que o ΔH ser menor do que zero? Ah, o ΔH é negativo.
Então, se o ΔH é menor do que zero, negativo, significa que o processo direto é exotérmico. Bom, se o processo direto é exotérmico, então o processo inverso é endotérmico. É um equilíbrio. Se eu tenho reações reversíveis, se a reação direta é endotérmica, a inversa obrigatoriamente é exotérmica. Se a direta é exotérmica, a inversa obrigatoriamente é endotérmica. Pensa no gráfico. Quando a gente pensa num gráfico de entalpia, o gráfico não é assim, ó. Então aqui, ó, reagente e produto. Se a reação direta é exotérmica, a inversa vai ser endo. Então, se o reagente virando produto libera calor, o produto virando reagente tem que absorver o calor. Exatamente no mesmo valor. Tranquilo isso? Então, ó, se eu olho para o ΔH e confirmo que a reação direta é exotérmica, eu tenho certeza absoluta que a reação inversa é endotérmica. Tranquilo isso? Só que para a temperatura tem um detalhe a mais. A temperatura é o único fator que altera o valor da constante de equilíbrio. Então eu não vou só deslocar o equilíbrio, eu vou mudar também o valor da constante de equilíbrio. Então quando eu mexo na temperatura, ela faz as duas coisas. Ela desloca o equilíbrio e muda o valor da constante de equilíbrio. Ela faz as duas coisas. Então a gente vai ter que saber analisar as duas coisas. Tudo bem? Eu li ali devagar e sempre do David, eu pensei que alguém estava pedindo para eu ir mais devagar. Caramba! E já fazia tempo, né? Falei, olha eu aqui falando que na matraca alguém já pediu para eu falar devagar faz tempo, mas era só o David devagar e sempre. Só aí, David. Melhor ser a tartaruga do que o coelho, né? Vou pôr um meio aqui, ó, assim, mais bonitinho. Então ele faz as duas coisas. Ele desloca o equilíbrio e muda o valor da constante. Então, pensando nessa reação, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar esse equilíbrio para onde? Ó, aumentei a temperatura. O aumento da temperatura sempre desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então aqui vai para Para a esquerda. o reagente, para a esquerda. Gente, o que isso implica na constante de equilíbrio? Se eu estou deslocando para o reagente, então eu estou deslocando o equilíbrio naquele sentido. Eu estou aumentando as quantidades de reagente e diminuindo a quantidade de produto. Pensa assim, ó, na constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio não era a quantidade de produto sobre a quantidade de reagente? Eu não estou deslocando para o reagente. Então, se eu estou deslocando para o reagente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a quantidade de reagente, logo eu estou diminuindo a quantidade de produto. Então, o que isso implica na constante de equilíbrio? Diminui a constante de equilíbrio. Então, gente, aqui, ó. Aumentei a temperatura nesse processo. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou deslocando ele no sentido dos reagentes. Só que se eu estou deslocando ele no sentido dos reagentes, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a quantidade de reagente e diminuindo a quantidade de produto. Então, eu estou diminuindo a constante de equilíbrio. Nos outros casos, eu não vou pensar nisso. Então, no caso da concentração, no caso da pressão, eu vou deslocar o equilíbrio, mas o valor da constante vai permanecer fixo. O único que consegue mudar o valor da constante é a temperatura. Então, nesse caso, eu aumentei a temperatura e desloquei para o reagente. Se eu desloquei para o reagente, eu diminuo a constante de
equilíbrio. Gente, toda vez que variar a temperatura, deslocar no sentido dos reagentes, você está diminuindo a constante de equilíbrio. Deslocar para o reagente, para a temperatura, significa diminuir o valor da constante de equilíbrio. Ah, mas e se eu diminuísse a temperatura? Bom, se eu diminuísse a temperatura, eu ia deslocar no sentido exotérmico. Então, diminuindo a temperatura, eu ia deslocar nesse caso, desloco o produto. Bom, deslocando para o produto aqui, o que ia acontecer com a constante de equilíbrio? Eu ia aumentar a quantidade de produto, ia diminuir a quantidade de reagente. Então, eu ia aumentar o valor da constante de equilíbrio. Então, ó, o aumento da temperatura sempre vai para o lado endotérmico. E se esse lado endotérmico for o produto, vai aumentar o valor da constante. Diminuir a temperatura desloca sempre para o lado exotérmico. Se o lado exotérmico for o produto, ele vai aumentar a constante. Então, sempre variei a temperatura e desloquei para o reagente, diminui a constante. Variei a temperatura e desloquei para o produto, aumenta a constante. Tranquilo isso? Beleza? Então aqui a gente tem que analisar dois fatores. O aumento da temperatura sempre vai para o endotérmico e a diminuição sempre vai para o exotérmico. E se o endotérmico ou o exotérmico, tanto faz, for o produto, deslocou para o produto, aumenta o valor da constante. Deslocou para o reagente, diminui o valor da constante. Então a gente vai analisar duas coisas. Se desloca para o endotérmico ou para o exotérmico, ou se aumenta ou diminui a constante. A gente precisa sempre pensar nessas duas coisas. Tranquilo? Beleza? Deixar o David terminar de copiar aí. Vai lá, David. Já terminei já, professor. Já terminou? Bom, a aula Terminei. também já terminou, né, gente? Vai, David. Ó, o David... Vai se ferrar, tia. Só porque vocês falaram mal dele, olha lá, ó, já foi muito rápido. Gente, ó, é isso então. Mais uma vez, nossa tarefa, né? Agora a gente está fazendo o inverso. Pula. A tarefa, gente, do princípio de Le Chatelier é muito mais tranquilo. Eu não vou gravar. Vou mandar só o gabarito para vocês, tá? Então, vou mandar o gabarito. Ó, gravar da 43 a 46 e fazer o gabarito da 43 a 48. Tá bom? Então, ó, vou mandar para vocês ainda hoje o gabarito da 43 até a 48, de tudo. E vou gravar depois a resolução da página 43 a 46. De hoje, gente, de verdade, com o gabarito eu imagino que dê certo. Mas se não der certo, não tem problema nenhum. Me manda o WhatsApp, fala, eu vi lá o gabarito que você mandou e não consegui fazer, né? Não tem problema. Pode me mandar o WhatsApp. Tranquilo? Beleza? Crianças, beijos. Olha lá o David de óculos. Beijos, boa semana para vocês. E até semana que vem. Semana que vem a gente faz mais resenha. Semana que vem dá tempo de fazer um pouquinho mais de resenha, porque equilíbrio iônico tá de boa. Gente, beijos, bom fim de semana para vocês. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Bom final de tchau. semana. Obrigado a vocês. Até.